sou a Giovana do Saber Pleno e tô aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre picos emocionais. Pois é, nessa vida louca que a gente leva, nessa rotina apressada, eu acredito que em uma hora o quanto o nosso humor não muda, não se altera. Às vezes você levanta super bem da cama, tá super disposto, super feliz, e de repente o telefone toca com alguma notícia, algum problema do trabalho, né? E você já fica estressado, nervoso, irritado. E dali a pouco você melhora o seu humor, enfim, só que acontece um outro problema, uma outra situação desagradável, e você fica triste, chateado, enfim. Esses picos emocionais, eles são, energeticamente falando, eles são extremamente negativos pra gente. Isso é muito ruim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quando você tá muito nervoso, você tá muito estressado, tipo, sei lá, deu algum pau no trabalho, algum problema, alguma coisa muito séria, e você ficou muito estressado, muito nervoso, aquilo te gerou uma sensação de ansiedade muito forte. Por mais que você resolva a situação e aquele sentimento, aquela emoção de raiva passe, você pode perceber que depois de um tempo que aquilo passou, como você se sente? Normalmente a gente fica esgotado, sem energia, sem... Enfim, você não fica bem. Às vezes, de um pico muito alto de raiva, você parte para uma tristeza ou para um estado de letargia, de prostração, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Esses picos emocionais são horríveis pra gente. Por quê? Quando você fica muito estressado, muito nervoso, muito irritado, você tá mudando o seu padrão vibratório. E quando eu tô falando de padrão vibratório, eu sempre repito isso nos vídeos. Eu não estou falando, não estou associando a nenhum conceito religioso. Eu estou falando de energia. E isso a própria física quântica, a programação neurolinguística, enfim, essas frentes de estudo, as terapias vibracionais, elas vêm conversar com a gente, falar um pouco sobre isso, tá? Então, quando você tem esses picos emocionais, o seu padrão de energia muda. Naquele momento você desce um degrau, porque você tá num estado, sua energia tá bem, tá lá, tá tranquila, e de repente numa situação de nervoso ou estresse, aquela energia cai e você fica num nível vibratório negativo, né? Você se estressa, você consome parte das suas... né, das suas reservas aí emocionais, diversos processos químicos e sensoriais acontecem no seu corpo, né, porque o nosso corpo ele é uma máquina e o nosso cérebro tem respostas automáticas para determinados tipos de situação. E aí depois daquele pico de estresse você vem naquela energia baixa, né, naquela energia... Ai, que droga. E pra você voltar pro bom humor, você voltar pra uma situação de felicidade, de tranquilidade ou de paz de espírito, demora. E demora pra algumas pessoas algumas horas, pra outras dias e pra outras até semanas, dependendo da situação e do pico de estresse, enfim, que ela teve. Então, gente, por que eu tô falando isso aqui? Porque eu acredito muito no poder da nossa mente, acredito também que a partir do momento que a gente toma a decisão de mudar determinados comportamentos na nossa vida, a gente consegue fazer isso. E a gente consegue principalmente controlar esses picos emocionais, né? A gente consegue fazer com que, enfim, a nossa vida, a nossa energia, as coisas que a gente sente durante o nosso dia, elas tenham um pouco mais de estabilidade. Óbvio que ninguém aqui, né, tá com a pretensão de alcançar o nirvana e achar que a gente vai, enfim... Nossa, tá sempre de bom humor, sempre equilibrado, sempre positivo. Não é isso. E até porque a situação social que a gente vive, né, o nosso trabalho, as coisas que a gente realiza, os problemas que a gente tem que enfrentar dia a dia são desafiadores, né? Eles mexem com a gente, eles mexem com o nosso emocional, eles mexem com o nosso espiritual. E isso é muito complicado, porque tira a gente do centro e, consequentemente, mexe com toda a nossa energia, né?
Mas eu também acredito que conforme a gente trabalha isso, conforme a gente cria consciência inicialmente desse problema e você desprende um esforço para trabalhar essa situação dentro de você, você consegue ter esse controle. E ele vai aumentando com o tempo, é óbvio, é como um exercício. Quanto mais você pratica atividade física, mais o seu corpo ele fica condicionado, mais o seu condicionamento físico aumenta e você fica cada vez melhor, óbvio. E a questão do cérebro, o exercício do cérebro é a mesma coisa, o exercício da energia é a mesma coisa. Então, quanto mais eu treino, quanto mais eu me esforço, né, para estar num estado de estabilidade, de equilíbrio interior, né, quanto mais eu evito esses picos emocionais, mais tranquilo e positivo e bem e feliz eu me sinto. Aí você vai me perguntar, mas Giovana, como é que eu vou fazer, né, para evitar esses picos emocionais com os quilos de problemas que eu tenho durante todo o dia? Tá, é um desafio, só que você tem que tentar, você tem que treinar. Antes de mais nada, para que a gente consiga aplicar esse trabalho, né, de evitar esses picos emocionais, antes de tudo, cara, você tem que parar de dramatizar as situações. Chega de drama na sua vida. Esquece. Para de potencializar. E isso é um problema que eu acredito e eu vejo muito isso. 90% das pessoas têm no mundo hoje. A gente adora dramatizar uma situação, a gente adora potencializar um problema, a gente adora ficar estressado, ansioso, nervoso, né? Você tem uma conta para pagar, se você esqueceu o dia, ou enfim, se naquele mês o dinheiro não caiu do jeito que você queria, ou não sobrou da forma que você queria, você já fica estressado, nervoso, triste, preocupado. Ah, o seu chefe deu uma chamada em você, ou enfim, falou alguma coisa que você não gostou. Isso já é um motivo pra você ficar putaço, pra você brigar, pra você discutir, ou enfim, se você não discutir com ele porque você não pode, você vai lá pro seu colega e vai desabafar aquela situação. Meu, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Antes de mais nada, a gente tem que praticar a inteligência emocional e a gente já falou sobre isso em alguns vídeos aqui, tá? E se vocês quiserem, a gente pode até gravar outros, enfim, manda o feedback que a gente vai trabalhando isso. Então, antes de mais nada, a gente tem que aplicar essa inteligência emocional. Ela é necessária. Você tem que saber responder às situações de acordo com a necessidade delas. Se é um puta problema, tudo bem, você tem que ter racionalidade e centralização para saber resolver. Agora, você ficar nervoso, estressado, xingar o vizinho, buzinar e, enfim, ser agressivo, não vai te levar a lugar nenhum. Primeiro, não vai resolver o seu problema. Segundo, você vai ficar pior do que você tá. E você não vai, enfim, você vai estar em picos emocionais negativos, que vão te tirar do seu centro, que vão te roubar a sua energia, né, te deixar esgotado. Então, não vale a pena, simplesmente não vale a pena. Então, inteligência emocional, praticar inteligência emocional, evitar dramas e potencializações de situações desnecessárias, saber responder as coisas com mais racionalidade. Não, eu não estou falando que você tem que ser daqui pra frente frio, calculista, né? Enfim, uma pedra. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando que você tem que buscar responder às situações de uma forma mais racional. Sim, a gente sente, às vezes a gente sai do nosso centro, mas eu tenho N maneiras de responder uma mesma situação, tá? E outra, evitar ficar alimentando esses sentimentos negativos. Então, tá, eu tenho um problema, eu briguei com o meu companheiro, eu briguei com a minha amiga, vai adiantar eu ficar falando mal dela, porque aí eu chego em casa, eu vou falar o que aconteceu pra minha mãe. Aí eu ligo pra uma outra amiga e pego e falo mal dela de novo. Aí eu vou falar com a vizinha, eu pego e falo mal, conto a mesma situação. Vale a pena eu ficar gastando meu tempo com isso? É óbvio que não. Você só tá repetindo um problema que você já viveu. Você não vai ter uma solução, porque ninguém vai te dar uma solução para aquilo. Eles podem até te dar um conselho, mas a decisão quem vai tomar é você. E você vai continuar alimentando aquele discurso de ódio, de tristeza, de irritação, que simplesmente não vai te levar a lugar nenhum. Então, resumindo, não vale a pena,
né? Então são reações que a gente acaba tendo ao longo do nosso dia, da nossa vida, que a gente não se dá conta, a gente não percebe o quanto elas são nocivas. Acha que é normal ficar reclamando, ficar falando, tocando sempre no mesmo assunto a respeito do problema, né? Ficar potencializando as coisas. Não, aconteceu aquilo, nossa, que desgraça. Não, não é uma desgraça. Né? Busque uma solução viável e resolva o problema. Simples assim, né? Eu sei que na prática é um pouco mais difícil, mas escuta o que eu tô te falando. Se você começar a aplicar isso, se você começar a trabalhar dessa forma na sua vida, vai ficar cada vez mais fácil. E o seu cérebro, ele vai criar essas respostas automáticas de forma positiva. Né? Ao invés dele lançar uma resposta automática de dramatização, ele vai te trazer para um pensamento mais racional, mais equilibrado. Então, temos que mudar os nossos hábitos. Isso é fato, ok? Bom, galera, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Acho que já tem aí algumas dicas pra gente começar a aplicar e evitar esses picos emocionais, pra gente se manter bem, feliz, estável e positivo. Tá bom? Se você tiver dúvida, escreve pra mim. Meu e-mail tá aqui, é giovanasapienza.sp@gmail.com. Entra no nosso site para conferir outros vídeos, tá? Para conferir os nossos textos que a gente posta lá no nosso blog. É www.saberpleno.com. Curte a nossa fanpage. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí e compartilha com a galera. Beleza? Um beijo, gente. Uma ótima semana para todos. Muita luz, muita paz, muita prosperidade. Tchau, tchau.